Flamengo e Atlético Mineiro saíram na frente nas quartas de final da Copa do Brasil. O rubro-negro venceu o Bahia por 1-0 e manteve um tabu sobre Rogério Ceni. Em 13 confrontos, o treinador nunca venceu o ex-clube. Ainda sobre a partida de Salvador, Michael e De La Cruz deixaram o campo contundidos. E o técnico Tite, depois da alta hospitalar, fez um alerta para a Conmebol. Aqui na Arena Fonte Nova, quem fez a festa foi o Flamengo, que venceu por 1-0 e deu um grande passo rumo à semifinal da Copa do Brasil. E não está decidido que a gente tenha consciência exata, viu? Não é porque ganhou fora que a gente tenha consciência que... Não. São jogos muito difíceis de ida e volta, que lá vai ter um grau de dificuldade, nós vamos precisar de torcedor muito forte para nos ajudar, como o torcedor do Bahia ajudou. Você acha que é impossível? Não, estou perguntando, mas eu acho que é. É o Flamengo, é Maracanã, tem a torcida, tudo e tal. Cara, por que não pode? Onde está escrito que não pode? No Morumbi. Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto e comentando tudo sobre a vitória do Flamengo frente ao Bahia na Fonte Nova, um jogo fora de casa, primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Agora o Flamengo vai enfrentar o Bahia no Maracanã, né? Com um saldo positivo de 1-0. Vamos ver aí o que Renata Fã, Denilson, comenta tudo aí sobre o Flamengo que venceu e também sobre o novo reforço aí no Saldo Plata que pode ser anunciado a qualquer momento. Então, sem mais enrolações, fique agora aí com o vídeo. Agora, outro visitante também levou a melhor na Copa do Brasil na noite de ontem. O Bahia acabou perdendo para o Flamengo por 1-0. O Mengão com vários desfalques, o Bahia com muita chance, com muito volume de jogo. Mas a equipe do Tite sai e volta para o Rio de Janeiro com a vantagem. O tricolor fez a parte dela. Dentro de campo, o Bahia dominou o jogo. 62% de posse de bola, 17 finalizações, mas só acertou o gol uma vez. E quando conseguiu entrar na área, Tassiano pegou mal na bola. Mas lá atrás, Marcos Felipe nem precisou trabalhar na etapa inicial. Gerson bem que tentou assustar. Primeiro batendo de fora, depois aproveitando o recuo de Luiz Araújo, mas sempre sem direção. E depois de um primeiro tempo de domínio do esquadrão, a torcida esperava um Bahia ainda melhor na volta do intervalo. Mas faltou combinar com Bruno Henrique. BH se antecipou à marcação, subiu mais alto que todo mundo e cabeceou no chão, como manda o figurino, para abrir o placar na Arena Fonte Nova. Logo depois do gol, Jean Lucas teve a bola do empate, mas parou nessa defesaça de Matheus Cunha. Everton Ribeiro tentou colocado, mas o goleiro rubro-negro se esticou todo para salvar. Tassiano recebeu um ótimo cruzamento, mas bateu fraco. E na base do abafa, o Bahia foi para cima nos minutos finais, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Que é bonito ver o Bahia jogar, é gostoso. Ah, você vai dizer, mas não ganha. Pois é, faz parte da vida, infelizmente, jogar melhor que o adversário. E não ganhar, infelizmente, também faz parte do futebol. Quem sorriu por último aqui na Arena Fonte Nova foi a torcida rubro-negra, que leva a vantagem do empate para casa, onde perdeu apenas 2 vezes em toda a temporada. Mas mesmo com a derrota, o elenco do Bahia segue confiante em busca da classificação. É o Flamengo, é Maracanã, tem a torcida, tudo e tal. Cara, por que não pode? Onde está escrito que é impossível? Talvez nós não tenhamos tempo suficiente para falar a respeito, talvez em off, em outro momento a gente possa falar o quanto isso influencia em todo o trabalho e o quanto se trabalha em função disso, de diferentes funções, para que a gente possa tomar decisão sem expor o atleta para a saúde, mas inevitavelmente acaba acontecendo, aí dói. Precisou do Michel porque nós não tínhamos, aí ele jogou o jogo todo lá. Não era para jogar o jogo todo, mas pô, veio e com a boa vontade de poder participar e foi decisivo. E aí tu perde ele na sequência. Pô, isso a gente tenta controlar, a gente tem que tomar decisão, tenta preservar ao máximo, mas é duro, cara, é duro.
jogar em La Paz é muito difícil. Eu não vou usar um termo desumano, mas ele te traz uma série de problemas muito fortes. Eu não gostaria de estar dizendo isso, mas se não derem um intervalo, como o doutor falou, no primeiro tempo para, no segundo tempo para, vai dar problema. Deu comigo, vai dar mais sério. Então eu estou antecipando. E é absurdo a Conmebol obrigar as equipes a estarem um dia antes lá. É um absurdo, é um desrespeito à ciência. Por quê? Porque as pessoas, os médicos, eles sabem que a partir de 6, 7, 8 horas, tu começa a ter dor de cabeça, uma série. A gente quer chegar na hora do jogo, aí o clube é multado. Bom, Tite, mas já ficou para trás essa partida, agora a realidade é a Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, que inclusive a ligação do Tite com o Corinthians, que é tão forte, agora o próximo duelo do Brasileirão para o Flamengo é aqui na capital paulista contra o Corinthians. E ontem o Flamengo se deu muito bem, tem desfalques, tem problemas, mas conseguiu aproveitar, faz uma jogada. O Bruno Henrique é um jogador decisivo, é importante, definiu o jogo e o Bahia criou. O Bahia teve volume, teve chances com o Everaldo, por exemplo. O Everton Ribeiro se movimentou, o meio-campo do Bahia é muito forte, deu trabalho para o Flamengo, mas o resultado, no final das contas, fica para o Mengão. E o Rogério Ceni, em 13 jogos contra o Flamengo, não conseguiu vencer nenhum como treinador. E jogando bem, hein? Tem vários jogos que o Bahia jogou Corinthians, ó. Que o Bahia jogou bem contra o Flamengo sob o comando do Rogério Ceni. Ontem foi mais um jogo que o Bahia... No primeiro turno do Brasileirão jogou muito bem e perdeu. E mais um jogo que joga bem e perde, né? Óbvio que agora jogando no Maracanã é um jogo mais difícil. O Flamengo sempre é um time muito competitivo. O Bruno Henrique se reinventando. A gente está mostrando o gol, né, no escanteio cobrado ali pelo De La Cruz. Ele fazendo de 9, né? Que é uma função que raramente ele faz, gosta de jogar pelos lados do campo, mas fez até com uma certa qualidade essa posição. Muito volume de jogo, um jogo muito interessante do Bahia, mas na hora daquele penúltimo passe, da finalização e tal, pecou bastante. O Flamengo conseguiu vencer um jogo, porque criou muito pouco o Flamengo. Agora, o Flamengo teve 2 baixas significativas. O Michael e o De La Cruz saíram com problemas no músculo posterior da coxa direita. Informação do Departamento Médico do Flamengo. Serão reavaliados agora no Rio de Janeiro para ver se tem alguma coisa séria ou não. Mas o Tite vem colecionando jogadores no Departamento Médico, muita gente fora de combate. E essa tem sido talvez a principal causa do Flamengo estar tão ávido no mercado de contratações. Financeiramente também está a saúde financeira do Flamengo está tranquila, então permite o Flamengo monitorar o mercado e contratar jogadores. O Tite tem falado até com uma certa frequência em relação às lesões, ao calendário, a dificuldade de montar o time, mas mesmo assim, Loirão, com todas essas dificuldades, eu ainda acho que o Flamengo tem um elenco muito bom. Que às vezes começa a soar um pouco desculpa do Tite, um escudo ali para, de repente, ali na frente o Flamengo não conseguir 1, 2, 3 vitórias, já ter essa desculpa das lesões. Tivemos 2 partidas atrasadas pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Flamengo em outros jogos. O professor Tite falou. Faltou capricho para o Bahia? Finalizações das equipes em Bahia, 0, Flamengo 1. O Bahia teve 17 finalizações contra 7 do Flamengo. 3 no alvo foram ao gol do Bahia e 1 só do Flamengo. Só que a do Flamengo foi na casinha. E é isso que decide o jogo. A participação do Marcos Felipe, né, Abel? O goleiro do Bahia não foi nada bem no gol do Flamengo. Mas com participação do Bruno Henrique, que subiu lá no 3º andar, lembrando da Maravilha. Ainda bem, para aí. E lembrando... Chega. E lembrando... Não lembrou ninguém. Lembrou o Bruno Henrique. Chega. Mas ele subiu no 3º andar? Tem muito tempo de janela. Não precisa ficar correndo esses riscos à toa, Abel. Ué. Você está querendo correr risco sem precisar. Ele teve uma grande impulsão? Teve, excelente. Foi no 3º andar? O Bruno Henrique tem uma impulsão muito considerável. Há anos o Bruno Henrique é o melhor cabeceador do Flamengo. Há anos. Aí, pronto, acabou. Então fale sobre o jogo. Para aí, chega. O que acontece foi o Bahia com mais posse de bola. A gente até falava sobre o jogo ontem aqui, né? O Bahia tem uma maneira de jogar, de envolver o adversário. É difícil de ser marcado quando os meio-campistas principalmente se encontram. Os jogadores começam a armação de jogadas. O Bahia fez isso em parte do jogo. Bem ontem de novo, né? Mas bem marcado também. Mas jogou bem. Bom jogo da defesa do Flamengo. Bom jogo do Matheus Cunha quando precisou.
O Matheus Cunha é o goleiro da Copa do Brasil, e quando tá precisando, ele tá pegando o jogo duro pela frente, tá dando conta do recado. Pensei isso ontem. Rossi fechou na Libertadores, Matheus Cunha fechando na Copa do Brasil. Olha o Bruno Henrique lá, que bela testada. O Marcos Felipe deu uma força. Agora, o goleirão do Bahia ajudou, hein? Quando o Rogério Ceni destaca aí, Abel, e ele fala, obviamente, olha... Tem orgulho de ver o Bahia jogar? O Bahia perdeu em casa, o Flamengo leva uma vantagem muito interessante para o Maracanã. O Flamengo deu um passo importante, está longe de estar definido o confronto, mas é um passo importante, poder pelo menos empatar no Maracanã daqui a algumas semanas. Aí o Jean Lucas estava bem enrolado, mas o Matheus Cunha saiu muito bem. Olha como saiu o Matheus Cunha. Então, Abel, o Bahia produziu o suficiente para ter feito gols no Flamengo, mas não fez. E aí entra a capacidade de quem evitou o gol, Matheus Cunha e os zagueiros do Flamengo principalmente. O Flamengo está caminhando na Copa do Brasil em um cenário semelhante ao que caminhou no Allianz Parque. Né? Às vezes pressionado, menos tempo com a bola, ou inferior em determinado momento do jogo, mas marcando bem, confiando muito no sistema defensivo, no sistema de marcação, deu de novo muito certo. Né? O Tite enumera ali alguns problemas de contusão de jogadores, de mudanças talvez inesperadas. O Flamengo ganhou de um time muito bom, na casa do time muito bom. Isso daí tem que ser considerado para o Flamengo ter a vantagem para o jogo da volta no Maracanã. Você citou semelhança, mas aí foi bem melhor do que no Allianz Parque, né? Foi, não jogou mais. Jogou muito mais. Perdeu e quase que foi para os pênaltis. Jogou muito mais. O Allianz Parque tomou um gol muito cedo, tem tudo isso, né? E ontem fez um gol que no Allianz Parque não fez. Claro, o resultado para o Flamengo é muito expressivo. Muito expressivo. Ganhando o Bahia, no momento que está o Bahia na Fonte Nova, o que tem jogado o Bahia, né? O resultado do Flamengo é muito expressivo para o duelo. E nesse sentido até dá para fazer um paralelo dos dois confrontos de ontem, né? Times que conseguiram resultados grandes, independentemente de ser uma grande atuação, os times visitantes. E para o Bahia fica muito amargo, porque eu acho que até comparando com outro jogo, acho que até produziu mais que o São Paulo em relação ao Atlético Mineiro. Também acho. Tudo bem, a chance mais clara de todas ainda para mim foi a do Lucas. Mas o Bahia teve maior quantidade de chances claras, ainda que nenhuma no nível da do Lucas, em relação a um adversário muito forte, que foi sólido na defesa. O Flamengo fez defensivamente um jogo muito seguro, mas o Bahia, assim, até mostrando o nível que ele chegou, de um Flamengo cauteloso, que teve menos de 38% de posse de bola, de um Bahia que teve as melhores chances, produziu para vencer o jogo, mas acabou perdendo numa situação de bola parada e graças também à boa atuação do Matheus Cunha, então fica um gosto bem pesado para o Bahia, porque eu não acho que é um discurso do Ceni de dar boca para fora, querendo valorizar o time a qualquer custo, não, acho que o Bahia tem que ter orgulho de você enfrentar um Flamengo, que por mais que tenha investimento do Bahia e tudo mais, mas é um time que ano passado estava lutando contra o rebaixamento até a última rodada. Esse time hoje, ele se coloca competitivo contra qualquer equipe do país, faz um grande jogo contra o Flamengo, embora seja um momento difícil do Flamengo na temporada. E a gente tem que falar mais uma vez das lesões, né? Esperar que esteja tudo bem com o Michael e o De La Cruz. Mas o Bahia vai lá e faz um grande jogo, né, nesse contexto, um jogo eliminatório. Falta um goleador para o Bahia? Eu acho que falta. O Cassiano resolve às vezes, mas ele não é aquele cara goleador. Ele sai muito da área também. Pelo lado do campo, o Everaldo também, né? Também os dois. O centroavante joga mais pelo lado. E o próprio Lúcio Rodrigues também, que chega agora, também é... O Bahia tem um time em construção. Um time em construção. E elenco também, né? Então, ele conseguiu, para essa temporada, um excelente meio-campo. Ele tem 2 bons laterais. O Arias tem jogado muito, muito, muito. Ele tem uma boa dupla de zaga, mas ele peca nas pontas que eu digo, no goleiro. O goleiro não é do nível do resto do time, não é um mau goleiro, mas não é do nível do resto do time. E no ataque, por mais esforçado que seja o Tassiano, por mais esforçado que seja o Everaldo, eles não são do nível do meio-campo e da linha de defesa. E eu entendo que isso seja um processo de construção. Acho que para a próxima temporada vem mais investimento e eles vão focar em completar o elenco, o time principal, com esses detalhes. Porque isso é o que decide. É um goleiro que não defende a cabeçada lá atrás, por mais que tenha sido uma cabeçada realmente muito boa, difícil, mas né? foi mal o Marcos Felipe. Como manda o figurino esse lance do Jean Lucas não vão me dizer que esse não entra na estatística de grande chance. Entra, tem que entrar. Entra, claro, certo? Sim, claro que entra. Assim como essa do Everton Ribeiro também. Mas foi brilhante o Matheus Cunha, que eu... Mais uma vez. Eu sempre questionei quando ele foi barrado, ano passado. Ele era o goleiro titular do Flamengo. Tudo bem que o Flamengo contratou o Rossi para jogar, né? Mas ele vinha jogando bem. E ele tem mostrado o seu potencial. Agora, esse meio-campo do Bahia tem sido dominante contra o Flamengo.
Flamengo ontem teve, fui buscar também lá no ESPN True Media, a sua 4ª menor posse de bola da temporada. E o curioso, quais foram as 3 menores antes dele? Os 2 jogos com o Bolívar na altitude. Tá. A menor de todas foi semana passada, a derrota por 1-0 para o Bolívar nas oitavas de final da Libertadores. E a outra foi o jogo com o Bahia no Maracanã. Maracanã, 2-1. Então, assim, os 2 times que tiraram a bola do Flamengo foram o Bolívar na altitude. Na altitude, ok. Não foi o Bolívar, foi a altitude. E o outro, o Bahia, 2 vezes. Só que perdeu os 2 jogos. Ganhou as 2. O Bahia perdeu os 2 jogos para o Flamengo. Pelo mesmo placar. Não, o outro foi 2-1. Não, foi 2-1. 2-1, 1-0, mas um gol de diferença. Então, esse é um detalhe. E o Flamengo também ontem teve o 2º menor número de finalizações da temporada. Só atrás da derrota para o Palmeiras, na fase anterior dessa Copa do Brasil, quando ele finalizou 5 vezes, ontem finalizou 7 vezes. Voltar ao que falamos, ou ao que eu falei, você concordou? De Galo e São Paulo. Eficiência, eficácia também é importante no futebol, muito, né? Então, aí vamos lá. Onde se mede essa eficácia? No goleiro e no centroavante. É isso aí. Porque ontem o Bruno Henrique foi o centroavante do Flamengo, ele tem sido, né? Foi contra o Bragantino e foi ontem de novo. O homem referência mais adiantado. É ali que você decide. Você pode ter o controle do jogo, como o Bahia teve, mais uma vez, controlou o jogo, esteve mais perto, criou situações. Mas na hora de decidir, quem resolve? Ontem, quem resolveu? Matheus Cunha e Bruno Henrique. Foram os nomes do jogo para o Flamengo. E o Flamengo está muito encaminhado, joga no Maracanã agora com a sua torcida, com a vantagem do empate. É uma boa vantagem. Não está garantido, nenhum dos 2 duelos está fechado, mas é uma vantagem para defender em casa muito boa do Flamengo. Não, resultado expressivo do Flamengo ontem. E o Flamengo fecha um mês. Sem dúvida. Fecha um mês de agosto muito difícil. Tem uma tela para você falar sobre isso. Bota na tela. Para ajudar o amigo aqui. Desculpa interrompê-lo, mas vai ajudar. Pode colocar a tela das lesões que você ia falar, não é? Também. Também? Então vamos lá com essa tela, porque dá uma olhadinha aí, Eugênio. Os problemas que o Flamengo enfrentou ao longo de agosto. Lá no comecinho de agosto, no dia 2, Cebolinha com problema na coxa, tá fora até agora. E De La Cruz no joelho. Dia 10, Varela, problema no quadril. Dia 11, Cebolinha, tendão de Aquiles. Aí é que ele ficou fora de vez. Foi na do tendão. A mais grave. Não foi a da coxa do dia 2, não, como eu falei. Dia 16, Matias Vinha. Vai ficar fora, se bobear, só ano que vem, né? Ano que vem. Só ano que vem. Pedro, coxa, tá fora. Foi no mesmo jogo, Pedro e Gabigol. Os 2, no dia 16. E o Vinha. Foi contra o Palmeiras depois, no jogo do Brasileiro, depois da decisão da Copa do Brasil. Boa. Dia 20, Arrascaeta, depois do Gabigol, Arrascaeta, problema na coxa. Dia 21, Wesley. É tanta gente, essa imagem do cara com a mão na coxa já tá ficando recorrente no Flamengo. Lá em La Paz, o Tite teve problema de arritmia, né? E ontem, De La Cruz e Michael com problema na coxa. Eugênio, é muita coisa, hein? Muita coisa. É muito pesado, é um preço caríssimo que o Flamengo está pagando, mas os resultados são bons. Foram 8 jogos no mês de agosto, 4 derrotas, 3 vitórias e 1 empate. Jogos eliminatórios de Copas, e o Flamengo sobreviveu. Jogos de Copas. E o Flamengo passou na Copa do Brasil pelo Palmeiras e foi bem, né? Ganhou o primeiro jogo dessa fase agora com o Bahia ontem. Tá na luta pelo título no Brasileirão também. Se mantém ali no top 4. Gostou do top 4? Impressionante. Repeat, Cris, por favor. Bonito. No G4 do Campeonato Brasileiro. E tá vivo na Libertadores. Agora, o preço é esse aí. É muito difícil você entender como um jogador que chegou semana passada, ele saiu de campo, não sei se vocês viram a imagem, ele sendo carregado para dentro do vestiário. Quando o Tite falou sobre a contusão dele ontem. Michael. Sim. Chegou semana passada, não tem uma semana que ele está no Flamengo. O Tite falou que não fazia parte do planejamento jogar o tempo todo como ele jogou contra o Bragantino. Não sei se isso teve algum problema na lesão de ontem, jogando menos tempo, né, em Salvador. Imagino que sim. Mas por que jogou contra o Bragantino? Falou, ele se colocou à disposição, cidadão de muito bom coração, muito boa pessoa. Foi decisivo, fez o gol de cabeça. Foi. Só que ele poderia ter saído no segundo tempo, né? Só que o Flamengo está vivendo isso. Aí foi assustadora a forma como ele foi carregado para o vestiário pelo Fábio Maceredian e um outro rapaz que deve ser alguém da comissão técnica ali, fazendo uma expressão de muita dor, não conseguia caminhar. A gente viu ele saindo ali já caminhando com dificuldade. De La Cruz também botou a mão na... Aí você vai somando com... Outro dia foi o Arrascaeta na virilha. Pedro e Gabigol
posterior da coxa. É desumano. Agora, essa é uma... Ah lá. Mas o Tite vem reclamando faz tempo, né? Do excesso de jogos. É o excesso de jogos a que todos os clubes são submetidos. Voltarei, Abel, serei chato. Vai, depende do que você for falar, eu vou discordar, Eugênio. Lá no início do ano, o que eu falei pra você, Abel? Que o Flamengo tinha que fazer 2 times. Mas tem 2 times. Não, ele falou que tem que jogar um no Brasileirão e outros 11 nas Claro que foi Copas. uma necessidade, não foi algo planejado pela diretoria e aí é um outro debate. Mas, por exemplo, o Vinha não joga mais no ano. Veio o Alexandro, veio o Alcaraz, veio o Plata. Ainda não chegaram. Oxa, agora não vida, pode o cara chegar ruim? amanhã. Chega amanhã, aí joga 2 partidas, machuca. Não, que mas nem aí é uma Michael. outra discussão. Não, mas aí não é culpa do E o Flamengo. Michael não é uma questão de excesso de jogos. Ele vinha de pré-temporada, estava começando a temporada lá na Arábia Saudita, aí já no segundo jogo machuca. Então é isso, galera. O Flamengo aí, né, tá com uma série de desfalques aí bastante complicado. Agora dessa vez foi Michael, junto aí, né, com o Gerson também, que saiu machucado. Então, De La Cruz também. Então o Flamengo tá com esse problema aí, né, jogadores essenciais pro Flamengo, né. Eu acredito que o mais tranquilo é o de Gerson, né, que foi que ele tomou uma bolada, mas nada que seja muito sério para que tire o jogador do próximo jogo contra o Corinthians. De La Cruz, vamos torcer para que não seja nada grave, né? Que seja só uma lesão simples ali, que ele possa voltar logo. Michael também, que voltou muito bem e vem sendo essencial para o Flamengo. Mas é isso, Flamengo, apesar dos pesares, né? Flamengo ter perdido esses jogadores, mas o mês de agosto para o Flamengo foi muito bom, né? Porque o Flamengo se classificou tanto na Copa do Brasil como na Libertadores, e esse primeiro jogo da Copa do Brasil o Flamengo está vencendo também, né? Então, e também no Brasileirão o Flamengo se encontra em 4º colocado com um jogo a menos. Então o Flamengo se saiu bem, vamos dizer assim, né? Nesse período aí que vem tendo muitos desfalques, mas o preço está sendo muito alto, que é o caso aí de Cebolinha, Vinha, que só vão jogar próximo ano. Então o Flamengo aí vem sofrendo muito com esses desfalques. Tá correndo com o tempo para contratar, já contratou aí, né, Michael, que já se machucou, Alexandro, né, lateral, para lugar de Vinha, e também aí Carlos Alcaraz, né, que aí pode ajudar no meio de campo ali, né. E outro jogador que está perto de assinar também é o Gonçalo Plata, né, já está praticamente acertado aí, e acredito que anuncie durante essa tarde aí no Mengão. E é isso, torcedor. Qual a sua opinião por tudo isso? Você está aflito, tá confiante? Comente pra gente. Claro que ninguém tá feliz, né, com a situação do Flamengo aí e muitos jogadores machucados, mas vamos pensar no ponto de vista positivo. O Flamengo passou na Libertadores, passou na Copa do Brasil, tá vencendo o primeiro jogo de ida e também tá bem no Brasileirão. Agora vamos torcer que isso melhore aí, para que o Flamengo não tenha mais lesões. Qual a sua opinião? Deixe comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.